provavelmente tu estejas dentro do barco, muito confortavelmente, porque já estás acostumado aos açoites dos ventos contrários, às dificuldades, e resignas a tua fé a estar sentado numa congregação que é um barco no meio destes ventos contrários do mundo. Mas para ti, dar um passo ao desconhecido, ao incerto, à novidade, sempre te causa medo. O mesmo medo que também teve Pedro. E a diferença de Pedro com os outros discípulos é que ele teve a audácia, ele teve o temperamento e o carácter para dizer: Senhor, ok, eu não quero permanecer aqui confortavelmente, eu quero ir estar a fazer aquilo que tu estás. Tu estás a caminhar sobre as águas, eu quero caminhar até ti. Não faz sentido eu estar no barco se tu não estás. Irmão, tu deves ter, se tu és um filho de Deus, se tu és um discípulo do Senhor, se és um discípulo do Mestre, não podes conformar-te a nada mais senão a Cristo Jesus. Amém? Cristo Jesus é aquele que traz a transformação, é a sua palavra. Ok, podemos estar receosos, há algo desconhecido, há certas e determinadas coisas que são inadequadas àquilo que nós estamos acostumados. Saem fora dos nossos parâmetros. É tempo de ser audazes e mudar, dar o primeiro passo. Irmãos, temos medo. A palavra de Deus diz, em 1 João 4, diz que onde há o perfeito amor, todo o medo se dissipa. Se Cristo nos amou, estamos ainda nós mortos dos nossos delitos e pecados. Ele teve um amor tão extensivo, estendeu esse amor às nossas vidas. E se nós amamos a Cristo, se nós entendamos a profundeza do amor de Deus, não temos que recear. Amém? Porque faz todo o sentido a escritura de Romanos 8:28, significa, então todas e quaisquer coisas ajudam para bem para aqueles que são chamados conforme e que lhe amam. Amém? Porque Ele ama-nos incondicionalmente. Irmãos, o medo é um inibidor da vida de Cristo nas nossas vidas. Inibe. É como um antibiótico que luta no nosso interior contra qualquer tipo de infecção. Assim é o medo. Luta contra a fé, resiste e disfarça-se de um sentimento que é o conformismo. Está bem, já Deus fará, mas Deus fará quando tu des o primeiro passo para que Ele faça. Amém? Irmãos, a conformidade ao trivial e àquilo que é rotineiro pode nos levar a perder o momento da novidade, o momento da frescura. Porque tantas pessoas secam e continuam na igreja? Porque estão secas? Porque perdem o momento no qual Deus está a fazer algo totalmente inadequado àquilo que nós estamos acostumados. Palavras provavelmente nós não estamos acostumados a ouvir. Provavelmente a vestir-se de forma que nós não estamos acostumados a vê-lo vestir-se ou manifestar-se de certas e determinadas formas. E nós queremos simplesmente permanecer no rotineiro. É tempo de que entremos na frescura de Deus. É tempo que entremos no tempo de Deus, no seu kairos, e não vivamos atados simplesmente à nossa lenga-lenga diária. Irmãos, é necessário, por outras palavras, ter fé. E a fé somente opera mediante a obediência. 3 pontos muito simples que eu quero referir em relação a esta Escritura. É necessário que tu e eu tenhamos fé, mas que a nossa fé seja consequente. Significa a nossa fé opera única, exclusivamente, mediante obediência. Queres mudança? Queres que algo novo aconteça na tua vida? Queres que Deus se mova? Queres que Deus se mova nesta congregação? Então, dá um passo de fé em obediência ao Senhor. Sem fé, Pedro nunca teria pedido a Deus para sair do barco. Mas muito menos teria caminhado sobre as águas. Sem fé, ensina-nos a palavra de Deus, não podemos agradar ao Senhor. Mas com fé, ensina-nos a palavra de Deus, todas as coisas são possíveis. Se temos fé, podemos orar pelos enfermos e queremos ver sinais e milagres, sim. A palavra de Deus ensina em Tiago 5,15 que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Amém? A oração de fé. Com fé podemos orar pela nossa família, pelos nossos seres queridos e com eles alcançá-los a salvação de Cristo. Com fé podemos permitir que Deus nos use, porque nós fazemos-nos disponíveis para que Ele opere nas nossas vidas. Mas ao fim e ao cabo, irmãos, a fé, como diz a palavra de Deus em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
a fé é inadequada aos nossos parâmetros. Amém? E há muitos cristãos aferrados aos seus parâmetros. Há muitos filhos de Deus, há muitos discípulos aferrados aos seus parâmetros, que não se dispõem em obediência ao chamado de Deus a pôr a fé em prática, porque a fé necessita prática para crescer, para levar-nos a uma nova dimensão, para realmente vermos Deus operar nas nossas vidas. Podemos ter muita fé, mas o que é que aproveitamos se não formos obedientes? Podemos ter fé que Deus pode e nos quer curar, mas a palavra de Deus diz que se alguém necessita de oração, que chame os anciãos da igreja para que orem por ele e unjam com azeite. Temos que ter obediência à palavra de Deus para que a nossa fé possa ser prática. Amém? Podes ter fé que Deus perdoa os teus pecados, mas se tu não te arrependes e não és bautizado no nome de Jesus Cristo, então na realidade estás morto nos teus pecados. Amém? Estás morto na letra, estás morto nas tuas rotinas, nas tuas ideias. Irmãos, a nossa fé não está na nossa capacidade. Não está naquilo que tu e eu podemos fazer, dizer, pensar ou sentir. A fé está na capacidade que Deus tem para que nós disponibilizemos áreas da nossa vida e Ele assim opere nelas. Essa é a verdadeira fé. É mesmo em Tiago 5, irmãos, depois de falar sobre a oração de fé, que salvará o doente e o Senhor levantará, e disse, se houver cometido pecados, serão perdoados. Diz a palavra de Deus, confessai-vos perante os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Amém? Irmão, porquê tantos padecemos de lutas? Porquê tantos padecemos de incómodos e barreiras que parece que não podemos ultrapassar? Porque na realidade não nos confessamos uns aos outros. Na realidade não pomos em prática a obediência da fé. Porque, irmãos, todos os servos de Deus foram perseguidos. Foram injustiçados. Mas, irmãos, todos os servos de Deus são reconhecidos no capítulo 11 como heróis da fé, porque eles tiveram fé na palavra e obedeceram à palavra e permaneceram. Amém? Porquê temer? Porquê ter medo se temos um Deus tão grande que simplesmente a sua palavra é suficiente para gerar vida? Suficientemente a sua palavra é suficiente para formar o mundo, para dividir as trevas da luz. Porquê ter medo de um Deus que ama? Provavelmente temos um parâmetro de um Deus que castiga. Deus é amor. Deus é amor incondicional. O segundo ponto, irmãos, é que tu e eu temos que ter a audácia para arriscar a decepção e a frustração. Ninguém gosta de ser decepcionado. Amém? Ninguém gosta de sentir-se frustrado. Agora o que eu quero, tu penses por um bocadinho. Podes imaginar o tão assustador que teria sido para Pedro sair dessa sua zona habitual que era o barco. No entanto, ele fê-lo. E quando o fez, arriscou a decepção e a frustração. E viveu essa frustração, porque ele sucumbiu, teve uma dúvida e começou a afundar-se. Quando se centrou na tempestade, ele começou a afundar-se, mas clamou e o Senhor estendeu-lhe a mão. Ele estava preparado para arriscar um naufrágio para poder andar sobre a água como Jesus Cristo. Tu estás disposto, preparado para arriscar decepção, frustração, contanto que Deus possa estar a operar na tua vida de uma forma fresca e nova? Fica com essa pergunta, porque é necessário estarmos dispostos a arriscar. Como diz o bom ditado, quem não arrisca, não petisca. Podemos conformar-nos a estar sentados na barca. Lembro-me da escritura de Mateus 15, 22 ao 28, da mulher de Canaã que implorava a Jesus que sarasse a sua filha. E Jesus, de alguma maneira, quando eu leio esta escritura, não deixo de ficar um bocado desconfortável com ela, porque na realidade a forma como Jesus trata esta mulher não é realmente a sua natureza. Porque ele tratou-a de uma certa forma rude. Ele disse, olha, desculpa, mas é que eu realmente vim para os judeus, desculpa lá. E isto nós não estamos acostumados a ver um Deus a atuar desta forma. Um Deus misericordioso, um Deus de amor, não. Mas, irmãos, volto a reformar uma coisa. A maneira como Jesus tratou esta mulher não se encaixa no seu entendimento. Nem na sua natureza. Nem na nossa natureza. Mas a maneira como ele falou foi rude, volto a dizer. Mas, irmãos, há uma coisa muito importante. Jesus
nem sempre age da maneira que nós esperamos, nem sempre age da maneira como nós queremos. Ele age de acordo ao seu conhecimento, à sua sabedoria, ao seu entendimento, ao seu poder e à sua deidade. E a forma como ele age é absolutamente correta. Ele sabe exatamente aquilo que é necessário em cada situação, para cada pessoa, e ele lida cada um de nós como indivíduos individuais, significa de maneira diferente. Amém? Não somos iguais e Jesus não nos trata da mesma forma. Para Jesus poderia ser razoável andar sobre a água. No entanto, no nosso razonamento dizemos, mas se ele quisesse fazer algo impactante, poderia fazê-lo durante o dia, então milhares de pessoas viriam. Mas isso não era aquilo que Jesus queria. Em plena certeza, a sua forma de atuar não é a nossa forma de atuar. A sua forma de pensar não é a nossa forma. Mas Jesus nem sempre se comporta, digo outra vez, da maneira que nós esperamos ou da maneira que nós queremos. Ele vai fazer e agir de acordo ao seu conhecimento. Vejamos algo diferente aqui. Esta mulher não o acusou. Tu e eu provavelmente acusaríamos a Deus de não fazer aquilo que nós queremos. Esta mulher não o acusou. E ao não acusá-lo e permanecer clamando, ela alcançou dele aquilo que ela esperava e ele actuou em misericórdia e a sua filha foi sã. Pedro estava disposto a arriscar o naufrágio. Tu estás disposto a arriscar aquilo que seja, contando estar com Jesus Cristo? Estás disposto a correr riscos, decepções e fracassos? Então já não serás da maneira como tens sido até hoje. Estás disposto a correr esses riscos? Alguma coisa vai mudar. Mas quero dizer-te, dá-te uma oportunidade a ti mesmo e começa a aceitar os padrões de Jesus, que nem sempre são homogéneos, nem sempre são iguais, mas são excelentes e são práticos. Tu e eu, nas nossas vidas, nunca passará nada novo, nem nada fresco de parte de Jesus, da parte do Espírito Santo de Deus, se nós não estamos dispostos a arriscar esse fracasso e essa decepção. E termino já, terceiro ponto, se nós queremos ver Jesus operar de novas formas, devemos estar preparados para começar a fazer coisas das formas novas que Jesus a faz. Significa, devemos como filhos e discípulos crescer e não devemos estar em banho-maria, estagnados, porque um filho cresce até chegar à estatura e ao pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Aquilo que dizia Paulo, devemos então ser mais eficazes no reino de Deus. Devemos ter mais intimidade com Deus, devemos ter mais intimidade uns com os outros, devemos derrubar todos e quaisquer preconceitos, todos e quaisquer padrões que não sejam de acordo aos padrões de Jesus Cristo. E quando houver uma oportunidade, demos-nos essa oportunidade e possamos dizer, Senhor, eu quero fazer aquilo que tu fazes. Senhor, se tu caminhas sobre as águas, manda-me ir a ti. Eu vou. Arriscarei a decepção, o fracasso, estarei disposto a caminhar de uma nova forma. Se queremos às vezes ver como Deus opera na vida de outros, estemos supostamente dispostos a dar estes passos. Tentemos algo novo. Já jejuamos, fazemos parte de uma reunião de oração. Está disposto você a ensinar um estudo bíblico na sua casa? Pergunte-se a si mesmo. Fala com as demais pessoas sobre Jesus? Exercita a sua fé a orar pelos demais? Faz uma devoção familiar? Está predisposto a orar mais? Não é suficiente sentarmos-nos na nossa zona de conforto. Amém? Irmãos, é necessário que tenhamos a audácia de Pedro. É necessário que tenhamos fé em obediência. É necessário que estejamos dispostos a arriscar a decepção e o fracasso. E é necessário que estejamos dispostos a que essas coisas novas que Deus sempre fez. A palavra de Deus sempre disse, coisas novas farei. O profeta Isaías diz, ele suscitará no meio dos desertos ermos, trará flores, fará-nos descansar. Diz a palavra de Deus que Ele nos dará novas forças. Agora, tu e eu queremos sentar-nos no barco porque os outros discípulos sentaram-se. Pedro foi o único que se arriscou. Amém? E arriscou a decepção. E em cima foi corrigido porque Jesus Cristo, de alguma maneira, disse, porquê duvidastes? Se fostes tão audaz, mas o que é que queremos nas nossas vidas? Queremos mudar ou não queremos mudar? Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, é verdade, Senhor. Sei que Tu a fazer a Tua obra, Senhor, no nosso meio.
segue connosco, meu Deus, no meio desta celebração ao Teu nome, Senhor, e brinda-nos com a Tua presença, Senhor. Queremos adorar-te, louvar-te, Senhor, e